Agora, a história que a polícia de Goiás está investigando. 2 novos casos de violência contra mulheres. Num deles, um feminicídio, um homem matou a esposa e depois ainda pediu dinheiro à família dela. No outro caso, um estudante de direito foi preso por agredir a namorada no prédio dela. As imagens mostram quando o agressor sai do carro e tira a vítima, de 19 anos, à força. Ela volta para o banco do passageiro e é agredida dentro da caminhonete. Em seguida, o homem sai do veículo novamente, abre a porta e chuta a jovem. A violência contra a mulher é todo tipo de ação danosa física, sexual, psicológica, patrimonial ou moral, cometido pelo fato de o alvo ser uma mulher. A violência contra a mulher pode ser praticada no âmbito da vida privada, em ações individuais. Exemplos disso são essas formas de serem praticadas, essa violência contra a mulher pode ocorrer de forma por assédio, a violência doméstica, o estupro, o feminicídio e a violência obstétrica, que é aquela violência durante o parto ou gestação, ou se não pós-parto, gestação e nascimento de um recém-nascido. E hoje eu te convido, por meio desse mini documentário, explorar diversos tipos de violência contra a mulher e explorar também como que isso afeta milhares de mulheres diariamente. A violência contra a mulher de forma física é aquela entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Ela é praticada com o uso de força física do agressor, que machuca a vítima de várias maneiras ou ainda com o uso de armas. Os exemplos disso são bater, chutar, queimar, cortar ou mutilar. A violência contra a mulher de forma sexual é aquela caracterizada como qualquer conduta que constrange a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada. Quando a mulher é obrigada a se prostituir, a fazer aborto, a usar anticoncepcionais contra sua vontade ou quando a mesma sofre assédio sexual mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade. A violência contra a mulher de forma psicológica é qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima da mulher. Nesse tipo de violência é muito comum a mulher ser proibida de trabalhar, estudar, sair de casa, viajar e falar com amigos ou parentes. A violência contra a mulher de forma patrimonial é qualquer conduta que configura retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos pertencentes à mulher, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. A violência contra a mulher de forma moral é qualquer conduta que importe em calúnia, quando o agressor ou agressora afirma falsamente que aquela praticou o crime que ela não cometeu. Difamação, quando o agressor atribui à mulher fatos que maculem a sua reputação. Ou injúria, ofende a dignidade da mulher. Um exemplo é dar opinião contra a reputação moral, críticas mentirosas e xingamentos. Esse tipo de violência pode ocorrer também pela internet. A Lei Maria da Penha define e classifica os tipos de violência, mas a realidade mostra que muitas mulheres ainda sofrem em silêncio. Ele começou me proibindo de usar certas roupas e de até mesmo ver minha família. Quando eu bati o pé e dizia que ia sair, ele ia para o grupo da igreja ou da nossa rua, dizendo que eu estava saindo para trair, que eu era uma vagabunda, que eu era uma viciada e até mesmo uma sem vergonha. Ele me destruiu por dentro, antes de qualquer forma. O que a vítima descreve é o que caracteriza como o início de um ciclo invisível. A violência psicológica destrói a autoestima, mas aqui vemos também a violência moral, sendo usada como uma ferramenta de controle social. Como aponta Silva Periric, o silenciamento e a difamação das mulheres, o que historicamente chamam de fofoca, foram usados desde a caça às bruxas para isolar a mulher de sua comunidade. Ao destruir a reputação dela na igreja e na rua, o agressor garante que ela não tenha para onde recorrer, mantendo o poder absoluto sobre sua identidade. Ele guardava o meu cartão de banco e eu tinha que pedir permissão para comprar até um pão. No dia em que escondi R$20 para pegar um ônibus e fugir, ele descobriu. Ele quebrou meu celular para eu não ligar para ninguém e me deu um tapa tão forte que eu caí no chão, meu nariz sangrou e até hoje eu tenho a marca. Nesse ponto, a violência física é precedida pelo patrimonial. De acordo com os preceitos da Lei Maria da Penha, privar a mulher de seu instrumento de trabalho ou de seu dinheiro é uma forma de imobilização. Observa-se que, ao quebrar o celular, o agressor corta o vínculo dela com o mundo externo. A agressão física, que vem em seguida, não é um incidente isolado.
mas sim o ápice de um controle que começou no bolso e nos documentos da vítima, visando a total dependência. Ele colocava na minha cabeça que, por sermos um casal, o meu corpo pertencia a ele e eu não tinha o direito de dizer não. Mesmo quando eu estava chorando ou claramente sem vontade, ele me forçava. Ele usava força ou cansaço emocional para me vencer. No fim, eu sentia que não tinha mais domínio sobre mim mesma. Era como se eu fosse um objeto que ele usava a hora que ele queria, sem se importar com a minha dor. Esse depoimento é o retrato do que chamamos de cultura do estupro. Essa cultura normaliza a ideia de que o corpo da mulher está sempre à disposição, especialmente dentro de um relacionamento. O agressor usa a pressão psicológica para anular o consentimento. Não é apenas um ato de desejo, é um ato de poder. A sociedade muitas vezes minimiza isso como um dever conjugal, mas sociologicamente estamos falando de uma desumanização da mulher, transformando-a em um objeto para a satisfação do outro. Bom, pessoal, para falar rapidinho sobre as origens do patriarcado, eu gostaria de primeiro desmistificar a ideia de que ele se relaciona a uma pretensa superioridade física, em relação à força física do homem em detrimento da mulher. Na verdade, a ideia de patriarcado ela surge muito mais relacionada ao advento da propriedade privada. Isso porque nas comunidades mais antigas, em que havia propriedade coletiva dos meios de produção, não havia ideia de patriarcado, muito pelo contrário. As mulheres eram muitas vezes vistas como um centro daquela comunidade, especialmente em razão da sua função de procriar, Foi justamente com o advento da propriedade privada e com a necessidade de garantir a transmissão dessa propriedade que os homens passaram a se empoderar e, inclusive, exigir fidelidade das suas mulheres para garantir que a prole que ela estava produzindo seria aquela prole dos seus descendentes e, portanto, aquela da qual seria transmitida a propriedade privada. E daí adiante, a gente não vai ter tempo para falar de tudo, mas daí adiante a gente vai ter todo um desenvolvimento da ideia de patriarcalismo, que vai aí se desenvolver também a partir de uma mentalidade religiosa, aqui no Ocidente cristã, mas em outras culturas como o islamismo, também vai acabar sendo impregnada pela ideia do patriarcalismo até os dias de hoje, que culmina na nossa sociedade com uma enorme violência contra a mulher, uma violência que sempre existiu e que infelizmente ainda está presente na sociedade contemporânea, tá bom? Espero que eu tenha contribuído para a compreensão aí inicial desse tema que é tão importante para a gente lutar e combater na sociedade atual. Um abraço. Ainda assim, Matheus, a sociedade em geral culpa as mulheres por sofrerem de abusos. Por que isso acontece ou acontece por meio do contexto histórico? Essa é a chamada cultura do estupro, Ela normaliza abusos e responsabiliza a vítima por atitudes que não justificam violência. Frases como ela provocou ou olha a roupa dela, ou tá de TPM, reforçam a impunidade do agressor e desencorajam denúncias. Na sociedade atual, o homem, desde os primórdios, é ensinado a ser pegador, sempre sendo inocente, devido à cultura passada. Durante a história da sociedade, por isso, os crimes originados de abuso são difamados na personalidade da mulher. Frases como ela pediu, olha a roupa que ela estava, são justificativas disfarçadas para ter uma relação do poder entre homem e mulher.